conversando, trocando ideias, não tinha nada a ver comigo, não. Eles me deixavam vê-los, eles não me prejudicavam em nada. Me ensinavam coisas que a minha religião não ensinava, ninguém falava. Então eu fiquei sem dormir. Minha irmã dormindo do lado e fala: Isabel, até essa hora você não dormiu? Eu falo: de que jeito eu vou dormir? Nosso quarto está cheio. Ela fala: cheio de quê? Eu falei: não sei, cheio de gente conversando. Como é que eu não vejo? Eu falei: não sei. Eu sei que eu vejo, porque você não vê, eu não sei. E isso continuou. Eu ia à igreja, pedia socorro. Os padres pelejaram para me ajudar, mas não tinha condição. A instituição não dava condições aos padres de me orientar, mas eles insistiram. Então, já com 18 anos, eu vim para Juiz de Fora, que minha família começou a procurar emprego, estudar, saiu da roça e eu fui trabalhar na Escola de Laticínio Cândido Tosse, um lugar lindo, maravilhoso, no meio de professores, funcionários, pessoas cultas, inteligentes, e eu fui ficando acuada. Eu olhava para você, eu via outra pessoa perto. Você falava as coisas, eu via que não era verdade, que você não estava sendo sincero. Você contava isso para as pessoas? Pois é, aí começou a correr perigo. Eu falei: fulano, por que você está falando isso? Não foi isso que você fez. Aí você quebrou aquela peça do laboratório e não contou, fulaninho vai ser expulso porque ele é levado, estão achando que foi ele, você vai deixar. Aí ele fala: quem te contou? Aí eu tomava susto, ninguém tinha me contado. Mas alguém tinha te contado. Ele ia atrás do colega: você contou? Não, não contei. Era aquela. Então eu comecei a perceber que eu estava diferente das pessoas, eu era diferente, não podia continuar assim, era perigoso a gente ser diferente. Naquela época era perigoso. Entendi. E disso, meu chefe percebeu, o doutor Vicentino Mazini, uma joia de alma, me chamou: Isabel, o que está acontecendo com você? Você está fugindo das pessoas, porque eu não podia mais lidar com as pessoas. Mas eu era feliz, era equilibrada, eu trabalhava bem, trabalhava em laboratório, lidava com remédios perigosos, com drogas. Não acharam que você estava tomando droga? Não, nunca tive, eu nunca dei essa impressão. Tá. Eu nunca tive nada mental, nada espiritual. Hoje eu tenho as mensagens do mundo espiritual, mas sou eu. Você não sabe. Não, eu sei, na época que ninguém conhecia nada, quer dizer, não, pois é. Dizer, até vamos hoje, levar no médico. Levaram no médico. Levaram, o médico não soube falar, mandou tomar um pulgante, um negócio assim, mas não adiantava nada. Aí, quando o doutor Mazini me informou: olha, você procura um centro espírita, você é médium, o que você acha que eu fiz? Eu me benci na carinha dele, tadinho. E falei: Cruz Credo Maria, eu sou católica, eu não acredito nisso. Ele falou: não, você não conhece nada do que eu vou te falar. Você nunca viu nada parecido. E realmente, eu fui ao centro pela primeira vez, ninguém me conhecia, eu estava vindo do interior. Aí assisti aquilo tudo, cheguei lá na mesa, quando terminou, fui lá na mesa. Falei assim: olha, vocês vão saber de uma novidade agora. É a primeira vez que eu entro num centro espírita. Mas tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu conhecia tudo. Eu não sabia que tinha uma religião que pudesse cuidar do meu caso. Nunca mais deixei de ir. Então eu tinha 20 anos. Com 22 anos eu comecei a trabalhar. Me puseram no trabalho. Então eu tinha todas as mediunidades, devo ter ainda, mas os espíritos, os mentores me orientaram para o trabalho de cura. Então, minha filha... Como é que é esse trabalho? O trabalho de cura? É assim, o médium precisa vigiar, ter consciência da vida, respeitar o próximo, amar o semelhante, fazer o bem, confiar em Deus, no Cristo, mas eles dão material para a gente. Os mentores fornecem para a gente todo o material que leva você a essa convicção. Não é nada de pegar só o livro e ler, não. Você recebe do mundo espiritual. Então, o que você vai ver aí, coisas que eu recebi do mundo espiritual e passei para o meu próximo, para o meu semelhante. O que a senhora sente quando faz aquele trabalho de cura com as pessoas? A energia que não tem fim. Eu estou conversando com você, está soltando energia pelo meu corpo todo, pelos poros sai energia. Todos nós temos energia. Todos nós temos. Aí é que você, sendo verdadeiramente espírita, você vai entender por que você deve ajudar os outros. Por que a senhora acha que foi dada essa missão para a senhora? Porque é uma missão, a senhora trabalha muito. É porque nós não nascemos naquele berço, né? Nem eu, nem você, nem nossos irmãos. Nós já existíamos. Estamos aqui de volta. E através das reencarnações,
nós vamos chegando à perfeição. Essa é a nossa obrigação. Nós estamos aqui na Terra para fazer a nossa perfeição, buscar o nosso progresso espiritual. E o melhor caminho é a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito à vida, é o respeito a Deus, é o respeito ao semelhante, ao nosso próximo. O nosso próximo pode ter sido o nosso filho e pode voltar a ser nosso filho, nossa mãe, nosso irmão. Então você não é uma pessoa estranha para mim. Você é uma alma querida que foi me buscar lá longe para eu falar daquilo que meu coração está cheio. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Então, nesse campo, o doutor Mazini me orientou e eu comecei a trabalhar. A minha casa encheu de gente, eu não tinha pretensão de curar. Eu queria falar do bem que eu estava recebendo da espiritualidade. Eu queria falar, os espíritos existem e se comunicam conosco. Isso não é fantasia. Isso é a vida, a nossa vida. Então, eu fui sendo assim, acho que percebida, o pessoal observava que a casa encheu de gente e eu não tinha mais aonde botar gente. Aí tivemos que criar um centro espírita. Frequentamos alguns, mas não dava conta. Criamos, então, a Casa do Caminho. Há quantos anos a senhora tem a Casa do Caminho? Tem 32 anos, a Casa do Caminho, mas eu já trabalhava antes. Trabalhei em outros centros, mas eu precisava... E pessoas de todos os tipos procuram a senhora, tanto com carência emocional, Isso. Perda de parentes, doenças. Quer dizer, Perfeito. A senhora, na verdade... a senhora e seus médiuns, porque a senhora tem ali uma legião de pessoas que ajudam, né? Atendem as pessoas e dão o conforto que elas estão precisando. A doutrina conforta, Ana, porque ela orienta, ela esclarece. Não é esse conforto de uma conversa amiga tão somente. São as benesses do céu mesmo que descem, energias novas que levantam o espírito, porque quem sustenta o corpo é o espírito. E todas as enfermidades começam no espírito. Se a gente cuidar, a doença não chega no corpo. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Nós não nascemos para sofrer. Nós, a humanidade, estamos muito distante de Deus, do cumprimento das nossas obrigações com Deus, com Cristo, com a vida espiritual. E com esse mundo mais violento de hoje, que cada vez fica mais... Existem mais médios, enfim, a gente sente... Eu não sei se as pessoas têm mais liberdade hoje para falar a respeito de mediunidade, ou se existem mais pessoas com esse dom, né, com essa benesse de poder pensar nos outros mais que em si mesmo. Existe sim, muitos médiuns bons escondidos por aí. Às vezes não podem abraçar a doutrina espírita, porque todo mundo é médium, como o nosso garotinho falou ali. Todas as pessoas são médiums, é presente de Deus a mediunidade. É a chancela divina para a alma. Deus criou o espírito. Os seus pais lhe deram apenas o corpo físico perecível. O dono desse corpo, que pensa, que raciocina, que ama, que perdoa, que é inteligente, é criação de Deus. E Deus não criou nada descartável. O espírito prossegue, então ele traz lá de Deus a mensagem do Pai, a chancela divina. Vá, meu filho, desça a escola abençoada da terra, vai entregar aos seus irmãos o meu recado. Ensinou, então, o amor, o perdão, vestiu os nus, dá de comer a quem tem fome. Então, não se esqueça de mim, meu filho. Mande-me suas notícias, que eu jamais me esquecerei de você. Eis aí o canal mediúnico, aberto para você conversar com Deus, com Cristo, com a espiritualidade. Sociedade hoje tão sofrida, né? Tem tantas famílias desesperançadas que perderam filhos, e a cada vez mais a gente vê isso aumentar. A senhora, com esse seu dom, né, esse presente de Deus de uma comunicação mais perto, o que a senhora diria para a sociedade hoje? Eu quero dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela traz Jesus de volta. Eu conhecia Jesus morto, pregado na cruz, sofrido. Então eu sofria doença com problemas espirituais. Eu não sabia, Deus, mas ninguém sabe o que é Deus, ninguém sabe explicar Deus. Deus existe, mas ninguém sabe explicar. Mas Jesus conviveu conosco, em espírito e corpo físico. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós vamos a Deus através do Cristo. E nosso próximo é a alavanca que nos impulsiona para Jesus, que é o caminho para Deus. Então o que nós temos que fazer? O que Jesus ensinou. Então nós vamos perder o medo da cruz.
porque a cruz é mensagem do homem, não é mensagem de Jesus. Nós precisamos esquecer o que o homem fez com Jesus e nos lembrar e exercitar o que Jesus fez para a humanidade. Precisamos nos lembrar o que o Cristo fez por nós e tentarmos fazer lentamente, vai devagarinho, mas com aquela boa vontade, com aquela opção de seguir o Cristo na pessoa do nosso próximo. Então, o nosso próximo é o nosso impulso para Deus. Então, é isso aí, vestir os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Meu Deus, o que é que o nosso povo está fazendo com a humanidade? O que é que o nosso povo está fazendo com a liberdade? Nós precisamos agradecer a Deus a liberdade que nós temos de poder falar. A gente não podia falar. Naquele meu tempo de criança, de jovem, não podia falar da minha fé. Era capaz de me botar no hospital. Hoje eu posso falar. Deus existe, eu creio. Jesus está vivo e atuante entre nós. E crer na humanidade e na bondade, como a senhora apresenta aqui para mim. Então Jesus te abençoe com muita saúde, Isabel, muita obrigada. Paz, viu? Parabéns pelo trabalho, esse livro obrigada é um carinho pelo nosso. livro. Obrigada, vou ler com carinho. Você vai ver o que a gente fez um pouco. E que vão continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Muito um linda, abraço bem grande a todo o pessoal lá de Juiz de Fora. Deus abençoe essa equipe que está aí com você. Muito obrigada. E obrigada. abençoe todos os seus telespectadores, que é uma multidão que te ama. Graças a Deus. Muito obrigada. A senhora, quando entrou aqui, que a gente tem uma casa que recebemos muita gente, né? A senhora, como tem o dom de ver pessoas, né? A senhora vê boas pessoas nos acompanhando aqui na casa? Eu vejo, eu amo as pessoas, eu amo as criaturas. E nós temos obrigação de acreditar no ser homem, crer no ser humano, porque o progresso vai se fazer, queiram os homens ou não. Então vamos nessa. Vamos buscar o Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Amar, perdoar e servir. Não tenha medo do mal que lhe façam. Você não faça mal a ninguém. E Jesus estará com você para a vitória final do bem. Em seu favor, da humanidade, do nosso Brasil querido. Muito obrigada. Vou acompanhar a senhora aqui, por favor. Deixa eu ajudá-la aqui, que a nossa poltrona aqui é um pouco... Por favor, eu tenho uma outra visita. Vou acompanhá-la aqui agora. Tem que tirar aqui. Não, senhora, pode ir com ele, que alguém a ajuda. Muito obrigada ali fora. A todos. Fiquem com Deus. Dona Isabel. Oi, querida. Está indo aqui, muito obrigada de novo. Um bom trabalho para a senhora lá, viu? Você precisa ir lá conhecer e vá com trabalho. Deus. Vou, com certeza. Conhecer meu trabalho. Eu vou. Olha, Deus, olha a situação. Olha que casa cheia hoje. Assistir seu trabalho. Que bom, muito obrigado. Bom receber visita, assim. Obrigada de novo, obrigada, Isabel. Muito obrigada. Deus ajude o senhor. Como vai, Paulo? Boa, minha linda. Se você chegou agora no programa, a nossa matéria de abertura de hoje foi a respeito de um assunto que está sendo abordado pelo Manuel Carlos em Páginas da Vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse, Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder. Basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa. A gente fica muito impressionado, primeiro pela sua clareza, pela sua forma tão despojada. Inclusive eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos. E ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade. Ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era... Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que, assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Ela, que moço?
Era mais Com ou que menos idade você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai, assim, que você via alguma... Desde pequeno eu falo pra eles, né? Mas assim, O que depois eles falavam? Assim, eu nasci espírita, né? Minha mãe frequenta a Casa Perseverança desde os 6 anos de idade. Sempre tivemos